Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã. Alegria estar com você mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande, na Escola Sede da Sabedoria. Quero te acolher com muita alegria e pedir a Deus que nos ajude a colhermos do coração dele as graças que ele preparou para nós. Convido você a fazermos um breve instante de oração, entregando este momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sim, Deus, Pai de amor e de bondade, pedimos que Tu nos auxilie com a força, o poder, a presença do Teu Espírito Santo, porque queremos contar com a Tua graça, queremos contar com a Tua misericórdia, para colhermos todos os frutos que Tu reservastes para nós ao longo desta formação, desta segunda aula de nosso curso. Nós queremos Te pedir, Senhor, esta graça por meio da intercessão de Nossa Senhora, Sede da Sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei no início, a alegria estarmos juntos aqui, à distância, por meio deste vídeo, para continuarmos o nosso curso, a nossa formação, que o Senhor nos dá por meio da Diocese de Campina Grande, nos dá a graça de mergulharmos no catecismo da Igreja Católica, no depósito da fé, que é a Igreja do qual a Igreja é responsável, e que nos oferece como mãe e mestra, como aquela que tem a missão de levar a todos os povos a revelação, a sabedoria do Evangelho, a sabedoria de Deus. Nosso curso, curso sobre a moral cristã, nós vamos, neste momento, iniciar a segunda aula, que tem como tema a liberdade do homem. Nós vamos fazer agora uma breve revisão do que a gente viu na primeira aula, que teve como tema a dignidade da pessoa humana e as bem-aventuranças. Então a gente viu na última aula, na aula passada, que foi a primeira, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele é criado livre, capaz de receber amor e de dar amor, capaz de receber o amor de Deus e capaz de dar amor a Deus, amando acima de todas as coisas e amando a Deus no próximo, como uma resposta a esse amor que ele recebe. E ele faz isso livremente e consegue acolher este amor com as suas capacidades, com as suas faculdades, com a inteligência, com a vontade. Recebe também o amor de Deus no seu próprio corpo, contemplando o amor de Deus que se manifesta em toda a sua pessoa, em todas as dimensões de sua vida. Nós também vimos na última aula que as bem-aventuranças nos ensinam qual o fim último a que Deus nos chama, que é o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação, o repouso em Deus. Então, as bem-aventuranças mostram ao homem qual o fim último de sua vida, para que ele foi criado, qual o objetivo, vamos dizer assim, qual a missão, a sua missão neste mundo, o objetivo de sua vida, o sentido da sua vida, que é o reino, o fim último da sua vida, que é o reino e as bem-aventuranças,
tanto nos mostram esse fim último, como nos dá o caminho para alcançar este fim último, sempre apoiado na graça de Deus. A bem-aventurança do céu determina os critérios de discernimento no uso dos bens terrenos, em conformidade com a lei de Deus. Então, as bem-aventuranças mostram ao homem o fim último de sua vida, o caminho que ele deve percorrer em vista desse fim último, e elas também servem de critério dos bens terrenos que devem ser escolhidos em vista deste fim último. Então, que o Senhor nos dê a graça, de mergulharmos nas bem-aventuranças. Junto com o vídeo da primeira aula, também estará disponível na plataforma, no Hotmart, um texto onde você pode ler, meditar e rezar a respeito destas verdades eternas. Vamos então dar início à segunda aula, que tem como tema, como já foi dito, a liberdade do homem. Tomando aqui o nosso roteiro, o nosso guia neste itinerário de formação, que é o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1730, eu convido você também a abrir, se você tiver à sua disposição, a versão impressa, mas também você pode pesquisar na internet, você vai encontrar. Parágrafo 1730, lembrando que a gente está estudando a terceira parte do Catecismo, que tem como tema a vida no Espírito. Hoje, nesta segunda aula, a gente vai meditar temas que estão no artigo 3 e no artigo 4 desta terceira parte do Catecismo. O artigo 3 tem como tema a liberdade do homem, que é o tema desta aula. No parágrafo 1730, a gente pode ler o seguinte: Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada, com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador, e a este aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. Então, como o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele compartilha o atributo da liberdade. Deus compartilha com o homem este atributo. O homem livremente é chamado a aderir a Deus, a aderir à sua vontade, a escolher a Deus. Nós não somos fantoches nas mãos de Deus. Nós somos pessoas livres que são chamadas a trilhar um caminho de santidade, que é a vontade de Deus, e Deus deixa isso muito claro. Deus nos dá a liberdade como este dom pelo qual nós o escolhemos livremente e podemos assim alcançar a feliz perfeição da caridade, que é fruto desta escolha por meio da graça. Então, que dignidade do homem e que misericórdia e generosidade de Deus em nos dar o livre-arbítrio pelo qual nós podemos escolhê-lo. No parágrafo 1731, a gente pode ler o seguinte: uma definição de liberdade que o Catecismo nos apresenta. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Então, a liberdade é esse poder que nós temos de fazer isso ou aquilo, de agir de uma forma ou de outra. E esse poder ele é exercitado por meio de uma operação da razão e da inteligência. Então, são faculdades da nossa alma: razão, inteligência, vontade. Inteligência e vontade. Então, com a operação da inteligência e da vontade, nós escolhemos isso em detrimento daquilo. Nós agimos desta forma em detrimento desta outra forma. Continuando ainda nesse mesmo parágrafo 1731. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então, Deus é a felicidade, e quanto mais a nossa liberdade está voltada para Deus, está voltada para fazer a vontade de Deus, para viver a lei de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Ele espera de nós, aquilo para o qual Ele nos chama, mais nós seremos livres. Por quê? Porque é um caminho de felicidade. Deus é a própria felicidade. Deus é aquele que nos basta. Deus é aquele em que a gente pode
repousar definitivamente. Então, à medida que a gente se volta para Ele e as nossas escolhas estão voltadas para Ele, mais livre nós somos. Quando nós escolhemos outras coisas em detrimento do que Deus espera de nós, menos livre nós somos. Porque a liberdade não é fazer o que se quer, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, aquilo para o qual Deus nos convida, né? Porque é a felicidade. Se nos rouba da felicidade verdadeira, nos tira a liberdade verdadeira. No parágrafo 1732, a gente lê assim também: enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar em pecar. Então, a perfeita liberdade tem como esse fim último a Deus, né? Então, a perfeita liberdade faz com que a gente escolha a Deus por amor por Ele mesmo, né? Enquanto a gente está nesse processo de conformar a nossa liberdade neste caminho perfeito, né, nesta configuração perfeita, nós vamos escolhendo entre o bem e o mal, né? Enquanto a gente não tem esse exercício pleno da liberdade, nós vamos crescendo nesse processo de um dia termos essa liberdade plena, que é escolher a Deus por Ele mesmo, fazendo escolhas, o que é o certo, o que é errado, né? O que é o bem, o que é o mal, o que me aproxima de Deus, o que não me aproxima de Deus. Dessa forma nós vamos crescendo e um dia alcançaremos a liberdade plena, total. No parágrafo 1733, a gente pode ler o seguinte: quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. Aquilo que a gente falou, né? A verdadeira liberdade está condicionada à prática do bem. Quanto mais praticamos o bem, quanto mais vivemos em conformidade com o Evangelho, com os mandamentos, com a vontade de Deus, com a mentalidade do céu, com a mentalidade de Jesus, mais nós somos livres. Continua o catecismo. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Então, quando nós escolhemos desobedecer, ou seja, quando nós não vivemos os mandamentos, de uma forma geral, aquilo que Deus espera de nós, nós caímos na escravidão do pecado. Como diz São Tomás de Aquino, o pecado é um não de para Deus. Então, cada vez que a gente se afasta do que Deus nos apresenta, do que Deus nos convida, daquilo que Deus nos convida, mais nós somos escravos. Escravos de quê? Do pecado. Porque o pecado é essa desobediência. E a desobediência é esse afastamento da verdadeira liberdade. Então, santidade é liberdade. Os santos eram pessoas extremamente livres, né? Porque aderiram à vontade de Deus, né? No parágrafo 1734, 1735, a gente pode ler assim: a imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação, ou seja, cada ação tem uma consequência, né? A quem eu devo atribuir essa consequência, a consequência daquela ação, né? Então, se eu pego esse livro aqui, se eu pego essa Bíblia aqui e taco em alguém, isso vai trazer uma consequência. A quem eu devo responsabilizar esse ato? A quem eu devo imputar essa consequência do mal que foi feito por eu ter jogado essa Bíblia em alguém, né? Um caso bem extremo, né? Então,
essa imputabilidade e ela vai ser atenuada ou agravada dependendo das circunstâncias. Que circunstâncias? Por exemplo, como o catecismo apresenta, ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas ou outros fatores psíquicos ou sociais. Se eu fizer isso, tacar essa Bíblia em alguém e eu estiver nas minhas plenas condições psíquicas, esse ato vai ter uma gravidade maior. Mas se eu tiver com algum problema psíquico, alguma, né, fora da minha sã consciência, esse ato vai ser atenuado. Né? Continuando aqui, o catecismo nos ensina que todo ato diretamente querido é imputável ao seu autor. Então, quando eu pratico alguma coisa com a intenção, eu querendo livremente fazer aquilo ali, as consequências serão imputadas a mim, porque eu quis fazer, quis tomar aquela atitude. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, veja que a igreja ela dá exemplos, né? O catecismo. Um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Então, não é só fazer o que não se deve fazer, mas é não fazer o que se deveria ter feito, né? Não é só uma negativa, mas é também uma atitude positiva. Deixar de fazer uma atitude, deixar de cumprir algo que deveria ter sido cumprido, deveria ter sido feito, né? Então, por exemplo, eu deveria conhecer as leis de trânsito, como diz aqui a igreja, né? Eu sou obrigado a conhecer as leis de trânsito para poder dirigir um carro, dirigir um automóvel. Se eu não conheço, vou dirigir aquele automóvel e ultrapasso o sinal vermelho porque não sabia que era proibido ultrapassar o sinal vermelho, essa ação, mesmo que essa ação voluntária, né, ela tem uma consequência e essa consequência é imputada a mim também, porque eu deveria conhecer as leis de trânsito, né? Do mesmo jeito, né, por exemplo, se a gente conhece alguém que está no pecado, né, uma pessoa da nossa família que está no pecado, por exemplo, eu sou obrigado a chegar nessa pessoa e com caridade corrigi-la. Se eu não faço isso, eu estou sendo negligente, né, e a consequência daquilo ali também vai ser imputado a mim de forma indireta. Então, nós somos chamados a termos essas atitudes, não só evitar o que não se deve fazer, mas fazer o que se deve fazer. E não fazer o que se deve fazer traz uma consequência e ela indiretamente é imputada a mim também. A gente deve ter muita atenção, né? Ter essa atitude de caridade, essa atitude que faz a gente sair do nosso comodismo, daquele respeito humano, né? Aquele respeito humano que tantas vezes mais prejudica do que ajuda. Uma coisa é respeitar, é amar, e outra coisa é ser negligente, né? Então, tomando respeito humano como justificativo, muitas vezes nós somos negligentes, e o Senhor vai nos cobrar isso. O Senhor espera de nós atitudes de caridade, atitudes de verdade. O Senhor deseja que nós nos abramos a que Ele nos use como instrumento de sua misericórdia, instrumento de sua verdade, instrumento de salvação na vida do outro. Isso em diversas situações, né? Falamos aqui de algumas, mas em diversas situações. No Catecismo 1738, diz assim: a liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Então a igreja deixa claro também que a dignidade da pessoa humana também se expressa no uso de sua liberdade.
liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Liberdade religiosa, né? Liberdade de culto, né? Liberdade de imprensa também, né? Então, por quê? Porque isso é um aspecto relacionado à dignidade da pessoa humana. Quando algum tipo de liberdade, alguma dessas liberdades é abafada, é roubada, né? A dignidade da pessoa humana está em risco, está em jogo, é também atacado. Continua a igreja no catecismo. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública, né? Também deve ser reconhecido civilmente pelas leis dos homens, né? O direito natural da liberdade deve ser reconhecido pelo direito dos homens, pelas leis criadas pelos homens também. A igreja deixa isso muito claro. Para que o efeito mal seja imputável, é necessário que seja previsível e que aquele que age tenha a possibilidade de o evitar. Se aquele mal puder ser evitado e for previsível, e a pessoa mesmo assim comete aquele mal, a consequência daquele mal cometido deve ser imputada à pessoa. Diferente de quando não se sabe que aquele mal é um mal. Um exemplo é quando os índios, né, de séculos atrás não sabiam que era um mal o descarte de crianças gêmeas, né? Quando nasciam gêmeos, uma delas era descartada. Eles não sabiam que era um mal em si. Então, esse mal a consequência desse mal não podia ser imputado àqueles indígenas, né? Mas hoje nós sabemos, né, que é um mal. No Catecismo 1739, ainda continuando falando da liberdade humana, diz assim: a liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou muitas outras alienações. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e as opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Então, desde o início da criação, a gente consegue ver muito claramente as consequências terríveis do mau uso da liberdade. Olhemos para os primeiros, né, ali em Adão e Eva, que fizeram mau uso da liberdade. Foram tentados, sim, mas, em último caso, escolheram desobedecer a Deus. E a gente pode ver todo o mal que surgiu como consequência desse mau uso da liberdade dos primeiros, né? Todo o mal, que só foi permitido porque deste mal Deus pôde tirar um bem maior, que foi a nossa salvação, por meio da encarnação do Verbo, né? O Verbo que se encarna para nos salvar, né? Então Deus permitiu esse mal porque pôde tirar um bem maior, mas a gente pode contemplar as consequências do mau uso da liberdade desde o início da história da salvação, da história do homem, da história de Deus com o homem, né? De Deus que faz uma aliança com o homem. E hoje também nós podemos contemplar na nossa própria vida o mal que é gerado, as consequências terríveis que são geradas por meio do mau uso da nossa liberdade. A gente vai falar mais para frente que nós precisamos crescer com uma consciência bem formada, em ter melhores condições de escolher sempre o bem por meio da graça que age em nós, para que, ao invés de colhermos frutos amargos de más escolhas, do mau uso da nossa liberdade, nós possamos colher bons frutos, frutos de salvação, de conversão, das nossas boas escolhas, que são possíveis porque a graça age em nós. No Catecismo 1740, a gente pode ler que diversas condições são uma ameaça ao uso da liberdade. Sim,
induzindo tanto fracos como fortes ao mau uso da razão e da vontade. Por exemplo, uma consciência mal formada, o desconhecimento da fé, razões econômicas, razões sociais, razões psíquicas. A gente pode ver também assim, a influência do mundanismo nas nossas vidas, né, que vão deturpando a nossa capacidade de julgamento, de discernimento, que vão manchando a nossa consciência, que vão tirando de nós a capacidade de usar a inteligência, a vontade e direcionar tudo isso para Deus. Então, são muitas situações que ameaçam e que induzem o mau uso da liberdade de nossa parte. No Catecismo 1742, a gente pode ler o seguinte: que a graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, a graça de Cristo não concorre com a nossa liberdade, ela não rouba a nossa liberdade, nem nos torna fantoches. Pelo contrário, como a experiência cristã o atesta, especialmente na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce em nossa liberdade interior e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Então, o que vai fazer crescer em nós a liberdade interior e o que vai fazer crescer em nós também, como ele diz aqui, cresce em nós, o que vai fazer também crescer em nós a segurança nas provações diante das pressões e coações do mundo externo é a nossa abertura, a nossa docilidade à graça de Deus, na pessoa do Cristo. A nossa abertura, a nossa docilidade, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Né? Gera em nós a liberdade, essa graça que vai nos curando, essa graça que vai nos libertando, essa graça que vai nos capacitando, essa graça que vai nos dando luzes para bem discernir entre o bem e o mal, essa graça que vai fazendo com que o nosso olhar se volte para as realidades do céu, né? Nos libertam, essa graça que liberta o nosso olhar das coisas deste mundo e faz com que o nosso olhar se volte para o céu. Né? Essa graça também que nos torna fortes diante das provações, que gera em nós a resiliência, que gera em nós um amor que é mais forte do que a morte. Essa graça que faz com que a gente tenha o desejo de ter recompensas não nesta vida, mas na vida eterna. A graça, é a abertura a esta graça, é a docilidade a esta graça, é a abertura ao Deus que deseja agir em nós e deseja nos capacitar para livremente escolhermos a cada dia e irmos crescendo nesse processo, irmos crescendo em santidade, utilizando bem a nossa liberdade. Então, irmãos, abramos-nos às graças de Deus. Nos voltemos para Deus na oração, na vida sacramental, no serviço aos irmãos, no serviço à igreja, no conhecimento da nossa fé. Como é bom e necessário conhecermos a nossa fé. Tudo isso demonstra que nós estamos abertos à graça de Deus. Demonstra que nós queremos ser conduzidos por Deus e não sermos conduzidos pela nossa carne ferida, nem também conduzidos pelo mundo, até mesmo conduzidos pelo maligno. Nosso chamado é estarmos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, dizer assim: Senhor, conduz a minha vida, coloco diante de Ti a minha vida, porque eu quero ser livre em Ti. Posso até morrer para este mundo, mas em Ti eu sou livre, em Ti eu sou feliz, em Ti eu encontro a vida. Convido você a se abrir à graça de Deus, que gera em você a liberdade interior e que te torna capaz de vencer as opressões, os ataques deste mundo, as dificuldades que o mundo vai colocando para nós. Então, irmãos, a gente conclui esse terceiro artigo, né, que tem como tema a liberdade do homem. Eu convido você a ler mais uma vez, né, no material que vai
está junto com este vídeo. A gente vai citar os parágrafos do catecismo, se você não tiver copiado, para você reler esse texto, né? Deixar que Deus, por meio da sua igreja, por meio do catecismo da Igreja Católica, vá formando a sua consciência. Vamos entrar agora no capítulo 4, que fala da moralidade dos atos humanos. Catecismo 1749. O que é que a igreja nos ensina? A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente, ou seja, eles são bons ou maus. Então, a moral é isso, né? Significa que a gente pode definir, né, atos morais, ou seja, atos que podem ser definidos, julgados como bons ou maus. É isso que significa atos morais, né? E eles são morais porque nós temos a liberdade de agir assim, de uma forma ou de outra, de escolher isso ou aquilo. Então, essa escolha a gente pode julgar e definir se ela foi uma boa escolha ou uma má escolha, se aquele ato foi bom ou foi mau. E a igreja, né, coloca, né, aí quando a gente fala de igreja, a gente recorre ao depósito da fé, à tradição da igreja, às sagradas escrituras, né, o sagrado magistério. A igreja recolhe tudo e de forma muito objetiva vai nos apresentando caminhos a serem seguidos. E ela coloca três critérios para a gente definir se um ato é bom ou mau. O primeiro critério é o objetivo escolhido, né? Aquele bem que foi escolhido, ele em si é bom ou mau? Por exemplo, comprar uma casa. Em si, né, ela é um ato bom, né? É um objeto bom. Comprar uma casa para a minha família, para eu morar com a minha família. Então, esse objeto ele em si é bom, né? Mas mentir sobre uma pessoa, esse objeto ele é mau em si, mentir para uma pessoa, certo? O segundo critério é a intenção, né? Então, o objeto, quero comprar uma casa para morarmos eu e minha família. O objeto é bom, mas qual a intenção, né? Morar com a minha família, a intenção é essa. Então, comprar a casa é o objeto com a intenção de abrigar a minha família. A intenção é boa. Mas eu poderia comprar uma casa, o objeto é bom, ter uma casa, mas com outras intenções. Por exemplo, transformar aquela casa num lugar onde eu vou produzir drogas. Exemplo, a intenção é má. Então, objeto bom, intenção má. Já podemos definir que esse ato é mau. Mesmo que o objeto seja bom, a intenção não foi boa, é má. O ato em si é mau. E o terceiro critério é a circunstância da ação. E a circunstância vai definir a gravidade do ato, né? Dependendo da circunstância, o ato ele é bom ou muito bom, ele é mau ou muito mau, dependendo da circunstância. Então, por exemplo, uma pessoa que tem boas condições e acha uma mala de dinheiro na rua e ela entrega aquela mala para o dono. É um ato bom, né? Mas a pessoa tinha condições financeiras, não precisava tanto daquele dinheiro. É um ato bom em si, né? Entregou a mala de dinheiro para o dono lá, era um dono da empresa que ia pagar os salários dos empregados. Mas se uma pessoa desempregada, que está passando necessidade com a sua família, encontra aquela mala de dinheiro e entrega para o dono, aquele ato tem um mérito ainda maior do que o mérito do ato daquela pessoa que tem condições financeiras. É porque a circunstância indica que o mérito é muito maior. O contrário também.
roubar uma lata de leite no supermercado é um ato mau em si. Mas uma pessoa que está passando necessidade com a sua família rouba uma lata de leite, o ato é mau, mas a gravidade é menor do que uma pessoa que não tem necessidade em casa, tem condições de comprar aquela lata de leite, não vai fazer falta, e mesmo assim rouba a lata de leite. Então, a gravidade do ato dessa pessoa que tinha condições e mesmo assim roubou a lata de leite é muito maior, a gravidade do mal daquele ato, né? Então, a circunstância indica a gravidade do ato. Só repetindo, as condições, né, para a gente julgar a moralidade do ato, ou seja, se ele é bom ou mal e a sua gravidade. O objeto escolhido, o ato em si, né, a intenção com qual eu escolhi aquele objeto e a circunstância, as circunstâncias nas quais eu cometi aquele ato, eu pratiquei aquele ato. E por fim, falando da moralidade do ato, né, a igreja diz assim: a intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. Ou seja, o fim não justifica os meios. Se eu quero comprar uma casa para abrigar a minha família, como eu consegui dinheiro para comprar aquela casa? Foi através do meu trabalho, né, ali juntando aquele dinheirinho, fazendo financiamento, pagando as prestações em dia e tal, com o dinheiro do meu trabalho, um ato muito bom. Mas se eu precisei roubar, se eu precisei enganar alguém, se eu precisei mentir para comprar aquela casa, o ato foi mau, mesmo que o objeto seja bom. Comprar uma casa para abrigar minha família. Os fins não justificam os meios. As circunstâncias, né, para a gente fechar essa questão da moralidade dos atos, as circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral, contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou a maldade moral dos atos humanos. É aquilo que a gente já falou, né? Só confirmando aqui com o Catecismo da Igreja Católica, Catecismo 1754. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente. Por exemplo, agir por temor de morte. As circunstâncias não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. Aí a gente lembra, por exemplo, do martírio de Nosso Senhor Jesus Cristo, de sua paixão, né? Ou do martírio de tantos outros santos, né? Que em meio a tantas provas mantiveram a fé firme em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou outros que têm tantas condições de ajudar os pobres, por exemplo, têm tantas condições, têm tantos contatos e não se movem nesse sentido, né? Então, essa circunstância de a pessoa ter tantas possibilidades de fazer bem ao próximo, especificamente aos pobres, e a pessoa não faz, isso também torna grave, aumenta a gravidade desse ato mal de poder ser instrumento da providência de Deus na vida de tantos e a pessoa se reter, e a pessoa fechar no seu egoísmo, se fechar na sua ambição e não permitir que Deus alcance aquelas pessoas que precisam e que Deus poderia utilizar-se dessa pessoa que tem condições, e a pessoa se fecha, né? Então isso é um ato mau e a gravidade é aumentada porque a pessoa tinha condições, as consequências indicavam isso, mesmo assim a pessoa se fecha. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa conhecer esses critérios, né? Conhecer esses critérios do objetivo, a intenção com a qual a gente escolhe aquele objetivo, aquele objeto, né? O objeto, a intenção e as circunstâncias. Perceber, discernir se aquele objeto é bom,
Qual a minha intenção em possuir aquele bem, né? Em alcançar aquele objeto, escolher aquele objeto do meu ato e perceber as circunstâncias, podendo colaborar, podendo ajudar, podendo se mover em direção a quem precisa, precisamos fazer, somos chamados a isso. Que o Senhor nos dê a graça de fazer bons discernimentos, de fazer boas escolhas, né? Escolhas que manifestem a sua glória, escolhas que manifestem o nosso amor a Ele e escolhas que manifestem o nosso amor ao próximo, o bem do próximo. E o bem de Deus, qual é o bem de Deus? É a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Que Deus nos dê essa graça também de ter uma fé firme, para que diante das tribulações, diante das provas, diante das perseguições, diante dos questionamentos, nós possamos manter firme a nossa fé, para que, como diz São Pedro, né, em uma de suas cartas lá nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, nas cartas de São Pedro, estejais prontos para dar razão à vossa fé. E a gente dá razão à nossa fé não só falando dela, mas mantendo firme diante das tribulações, diante das provas, diante das perseguições. Convido você a rezarmos, né? Concluirmos esta aula rezando, pedindo a Deus a graça de sermos livres, de termos esta liberdade interior, para que em tudo nós escolhamos o critério principal, que é o critério do Evangelho, o critério da verdade, os mandamentos de Deus, os fundamentos da nossa fé, que tudo isso seja critério para as nossas escolhas. Que o Senhor também nos liberte das influências do mundanismo, que o Senhor também nos liberte de tomarmos decisões, de fazermos escolhas a partir das nossas carências, das nossas feridas, das nossas frustrações ao longo da vida, mas que o seu Evangelho, que a sua palavra e que o amor dele seja a grande mola propulsora das nossas decisões e das nossas escolhas. Que a sua palavra penetre em nosso coração, transforme o nosso coração para que ele esteja inteiramente voltado para ele, para a sua verdade e para o céu, que é o nosso fim último. Nós queremos te pedir, Senhor, tudo isso por meio da intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero lembrar que junto com este vídeo, você também vai receber um texto de apoio e de meditação, para que você também possa rezar com tudo que nós ouvimos ao longo desta aula. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, até a próxima. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, Mère